Começa agora, Baciotti Cast. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Baciotti Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que legal que você está aqui ouvindo mais um episódio do nosso podcast. Nós demos um tempo, como vocês sabem, um pequeno hiato e voltamos. E hoje eu estou aqui com duas pessoas ilustres. Primeiro, o nosso convidado especial, o Madruga. Madruga, tudo bem, cara? Tudo bem, olá a todos. Beleza. E eu estou aqui também com o Lucas. Olá, pessoal, tudo bom? Beleza. Gente, primeiro eu quero realmente agradecer ao Madruga por poder participar com a gente aqui. Madruga já é um parceiro nosso aí nas divulgações, nas palestras, nos cursos, já tem um tempo. E se apresenta aí, Madruga, o que você faz, trabalha com o quê, para o pessoal te conhecer. Tá. Meu nome é Jerônimo Medina Madruga, eu sou funcionário público, tenho mais ou menos, acho que hoje eu tenho já uma década no funcionalismo público, sempre trabalhei com informática e mais especificamente eu trabalho há 9 anos com educação à distância. Ah, que legal, cara. E qual é a sua formação, Madruga? Cara, a minha formação é algo bem, vamos dizer assim, no mínimo aleatório. Eu quase me formei em ciência da computação, também tive uma passagem por tecnólogo de telecomunicações, mas não cheguei a terminar. Tenho 1 ano e meio de licenciatura em computação. Sou formado em eletrônica de nível técnico, formado em nível superior de marketing e também de análise e desenvolvimento de sistemas e, por fim, agora eu tenho uma especialização na área de docência. Que legal, cara. Que currículo, Bacana. cara. Muito bacana, cara. Bom demais, cara. Quando você falou aleatório, o meu também é aleatório. Mas deixa o Lucas se apresentar também. Lucas, qual que é a sua formação? Comenta aí com o pessoal. Eu sou formado em sistemas de informação, né? Tenho uma pós em engenharia de sistemas. Atualmente eu faço mestrado em ciência da computação em Recife. E também sou servidor público, Madruga. Sou funcionário público, o Thiago também é. E atualmente eu exerço função de programador, né? Sou analista de TI. Ah, legal. Madruga, quando você falou aí formação aleatória, eu comecei a rir porque a minha formação também foi bem aleatória, assim, no início, né? Acho que não sei se eu já comentei com você, Madruga, acho que não. A vida inteira eu trabalhei com informática, né? Sempre trabalhei como desenvolvedor, como programador, gerente de projetos nessa área, né? Só que a minha formação inicial foi administração. Eu me formei em administração em 2001. Me formei em 2001 em administração. Aí eu comecei a trabalhar com TI, eu trabalhava com vendas de cursos pela internet, cara. Isso aí na década, ano 2000, 2001, 2002, eu trabalhei muito tempo. Aí depois eu me formei em ciências contábeis, me formei em análise e desenvolvimento de sistemas e por último eu fiz licenciatura em computação, né? E aí eu tenho também 2 pós, uma em redes e uma em engenharia de software, igual o Lucas, e eu terminei o meu mestrado, né? Fiz meu mestrado em educação também. Demorei para fazer, porque eu já dou aula aqui no curso de sistemas há mais de 10 anos. Mas aí eu fiz o mestrado, terminei meu mestrado em 2018, né? E a minha área realmente sempre foi informática, e assim como você falou aí, eu gosto demais de educação à distância, cara. Nossa, eu acho fantástico. O meu curso de graduação, né? Eu fiz a distância contábeis, a licenciatura em distância, análise de sistemas eu fiz à distância, né? Eu acho fantástico, cara. Muito bom. E você dá aula também, Madruga? Na realidade, aula em si não, eu dou palestra, eu tenho já acho que cerca de 70 palestras, provavelmente mais, até já cheguei a perder a conta de certa forma, principalmente em eventos, Tia Linux, a gente tem uma comunidade aqui no Sul
que a gente faz eventos gratuitos para a comunidade, para divulgar software livre, open source, e toda essa filosofia por trás de fazer algo colaborativo. Já tive a oportunidade de palestrar no FISLI, Latinoware, quase tudo que é evento aqui no Sul eu tive a oportunidade de participar, tanto como ouvinte como palestrante. Tenho dado algumas aulas particulares até agora nesse meio tempo da Covid e toda essa situação de home office, mas ainda, vamos dizer assim, seria o meu sonho a longo prazo. Ainda não é algo usual para mim. Que legal, cara. Nossa, parabéns, cara. Muito legal mesmo seu currículo. E eu acho que com certeza a gente vai se encontrar aí nos próximos eventos, assim que nós passarmos aí esse período de pandemia, né? Eu estive no FISLI, acho que foi 2014 que foi em Porto Alegre, o FISLI, né? Acho que 2014 que foi em Porto Alegre. Você se recorda, Madruga? Na realidade, o FISLI em si sempre foi em Porto Alegre. Agora, esses últimos anos é que ficou nesse período de incerteza, porque teve problema com a questão de patrocínio, aí tem uma tendência que ele vá para outro lugar, só que agora com a questão do coronavírus, acho que certamente esse ano não vai ter nenhuma previsão. Ele até, de certa forma, era um marco aqui para o pessoal do Sul, e mostrava a importância da comunidade gaúcha que a gente tinha, que era realmente espetacular, de certa forma, mas infelizmente foi decaindo ao longo do tempo. Tem uma turma grande de PHP aí também, não tem? PHP-RS, alguma coisa assim? Cara, o que tu imaginar hoje, tu acha aqui no Sul. Tem o pessoal do PHP, Rails, eu me lembro, tinha um colega meu que até ajudou a fundar na época o RS on Rails. O pessoal do Tia Linux não é só Linux em si, tem muita gente que trabalha com BSD, tem gente que trabalha com programação em si. Então, o pessoal aqui, apesar de eu achar que poderia ser muito mais ativo, mesmo assim, se tu procurar em quase todo canto, tem alguma pequena comunidade ali sendo fomentada. Que legal, cara. Nossa, muito bacana. Bom, vamos para a pauta, pessoal, de hoje? Vamos Claro. para a pauta. Beleza. Madruga, eu vou deixar você apresentar qual é a pauta do nosso podcast, que até foi uma sugestão sua que eu realmente adorei, cara. Muito legal. Pode falar. Tá, só um segundo aqui. Conversando com o Thiago, até foi bem inspirado pela palestra dele sobre soft skills, que eu achei bem interessante. Acho que... Link na descrição. Tá até em vídeo já. Já está em vídeo, até eu já pude até rever a palestra, porque eu acho que é cada vez mais importante a gente refletir não somente sobre as habilidades técnicas, que eu acho que são essenciais, não dá para se desligar disso, mas também refletir sobre como a gente se apresenta como o perfil em si do trabalhador, o perfil da pessoa. E aí a nossa pauta seria como ser improdutivo, iletrado e irrelevante em tempos digitais. Ah, legal. E eu acho que seria um pouco mais uma reflexão, assim, tanto nessa questão de soft skills, quanto o momento em si, eu acho que pede essa reflexão. Nós vivemos hoje, né, gente, uma época que tem uma frase minha, um pensamento que eu tenho, que é assim: hoje é muito fácil você difundir a desinformação. Na palestra eu comentei sobre isso, né, a questão da gente viver uma nova idade média, porque é muito fácil qualquer pessoa subir aí num pedestal internetico e começar a falar alguma coisa e angariar ali seguidores e tal. Então, é muito fácil você ser relevante atualmente, mesmo sem conteúdo, não é? O que vocês acham? Eu acho que é uma situação até... Tem aquela frase clássica, não existe a bala de prata, e a gente parece que não reflete mais tanto sobre isso. Tem tanto, bem como tu isso falou, tipo, aparece tanta gente com soluções mágicas e cada vez mais tá morrendo o senso crítico que pensa, tipo, será que realmente é assim?
como isso realmente funciona? Será que todas essas promessas, até existe a expressão mais antiga ainda, os vendedores de óleo de cobra, que o óleo de cobra seria um remédio milagroso, mas que não curava ninguém, mas a propaganda em si era perfeita, e até vindo do marketing a gente reflete um pouco disso, tipo, o que realmente a gente está absorvendo, o que a gente está expondo, tudo isso eu acho que tem que ser repensado de certa forma. Exato. Sim, exato. e assim, só uma curiosidade, um adendo, na verdade. Estamos vivendo a era da desinformação, né? Porque tempos atrás, até recentemente, seria a era da informação. Mas atualmente estamos na era da desinformação. Porque, que nem o Madruga falou, tanta informação que a gente tem que filtrar. Atualmente, eu até estou tentando ficar distante de tanta informação, principalmente nas mídias sociais, né, que é mais, digamos, volátil essa quantidade de informações, né? Muito bacana. E o cuidado que a gente tem que ter com mídias sociais, porque, por exemplo, no Brasil, hoje, quando se fala em comunicador instantâneo, é o WhatsApp, né? Todo mundo usa o WhatsApp e é com uma força muito grande. Mesmo eles tendo limitado inicialmente para 20 encaminhamentos, depois para 5, acho que hoje para 1 ou 2 você pode encaminhar uma mensagem, difunde muito rápido fake news, notícias não verdadeiras de tudo quanto é área, claro, né? Eu fiz aí uma espécie de detox de redes sociais, Madruga, que foi interessante. Fechei Instagram, não tenho WhatsApp, eu uso agora o Telegram somente, e-mail que eu sempre utilizei, e eu uso um pouco o LinkedIn para poder divulgar aí, sempre que eu posto algum artigo, alguma coisa, né? Mas, cara, uma das melhores coisas que eu fiz foi sair fora do WhatsApp, cara. Nossa, para mim foi muito bom. E por quê? Porque é muito fácil você disseminar essa desinformação, né? E não somente essa questão de disseminar desinformação, de vez em quando até a informação seria relevante, mas não para a tua pessoa. Tipo, eu sou um cara que eu tenho noção que se eu não, vamos dizer assim, me regrar, eu tenho uma tendência a me perder no meio de uma informação completamente relevante, extremamente fácil. Tipo, começo com uma pesquisa sobre um assunto sério e vou terminar na página da Wikipédia dos Transformers, lendo toda a história de como se desenvolveu desde lá do início. E, tipo, é um negócio que é uma tendência, assim, seguindo o teu exemplo, eu tenho uma página no Facebook que eu reflito 30 mil vezes por que eu não deleto, mas de vez em quando para divulgar alguma palestra, alguma coisa assim, é interessante, mas o Facebook em si eu já não vejo como uma boa fonte de informação. A gente é cada vez mais sobrecarregado. Tem até diversos livros dessa área que eu acho bem interessante. O Cal Newport, que a gente citou naquela tua palestra sobre soft skills, é um dos melhores autores da área. Ele tem tanto a palestra no TED quanto os livros em si, o Deep Work, Digital Minimalism também, que são dois livros que abordam diretamente essa questão que a gente está cada vez mais sobrecarregado de informações e simplesmente, tipo, qual é a relevância daquela informação realmente para a gente? A maioria das vezes não tem relevância, é tipo, a rede social prendendo a tua atenção porque o negócio deles é feito, é o comércio de atenção. Tem até o Seth Godin, tu talvez conheça da área da administração e do marketing. Ele tem o último livro dele, acho que é This is Marketing, se eu bem me lembro, ele já foi trazido para português, só não lembro o título. E vamos dizer que 50% do livro ele mostra a realidade do marketing hoje. Tu não está mais vendendo produto, tu está tentando capturar a atenção da pessoa. Porque tu não consegue fazer mais nada sem capturar a atenção. Eu conheci o Seth Godin com uma ideia dele que eu achei muito 10, cara. Isso foi uns 20 anos atrás, quando ele falou sobre a ideia vírus, né? A ideia vírus dentro do marketing que se dissemina automaticamente. Ele citou, por exemplo, a Polaroid, na década de 70, a máquina com revelação automática, que é um negócio que simplesmente funcionou, cara. Simplesmente pegou, né? Eu achei muito bacana, cara, essa pegada do Seth Godin. E hoje mesmo eu tava
pesquisando aqui para comprar o último livro dele, cara. Um colega citou, não recordo agora o título. Eu vou lembrar ali e já falo. Vou olhar ali no meu e-mail. Agora, só complementando isso que você falou, a gente vive hoje, né, uma briga sobre a informação superficial e a necessidade de você aprofundar, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu fiz uma pesquisa. Cara, você não fez uma pesquisa, você viu um vídeo de alguém no YouTube que você, às vezes, nem olhou o currículo dele, se é um cara que estudou aquela área, que tem ali um certo calibre para falar daquele assunto, e você fala que pesquisou, cara. Não é Clicou assim. no primeiro link que apareceu no Google, talvez? Tá, é porque as pessoas, elas às vezes tendem a não pensar com profundidade. Você comentou sobre digital minimalismo aí, mas eu acho que, para mim, na minha opinião, o livro do Newport, que me deu assim, uma chacoalhada, é o Deep Work, né? Por quê? Porque eu falo o seguinte, cara, é 2 horas por dia. Naquelas 2 horas ali, você vai trabalhar. E eu vivi muito isso na época que eu estudava para concurso, que eu fazia assim, cara, era 2 ou 3 horas de muito foco, atenção, com pensamento para estudar, vale mais do que você ficar 10 ou 12 horas estudando, né? É interessante. Isso que tu fala até, na realidade, a gente tem hoje uma ilusão de produtividade. Tem um cara que eu gosto muito da área de performance web, o Steve Saunders, que ele fala da ilusão da velocidade, que é quando tu faz alguns elementos dentro de um sistema, dentro de um site, para parecer que ele é rápido, mas na realidade ele não é tão rápido assim. Tipo, fazer preload de alguns elementos, mostrar algumas partes primeiramente antes de carregar o sistema inteiro, e de certa forma a gente está tendo agora muito isso, ainda mais impulsionado pelas redes sociais, essa questão de ilusão da produtividade. Tu vê o cara lá, tipo, ele está tentando te vender algo e ele se mostra como a pessoa mais produtiva do mundo, mas ao mesmo tempo, tipo, tu vê que a quantidade de presença dele na rede social, se for refletir, não condiz com o que ele está tentando te vender. E isso é bem interessante a gente começar a refletir, tipo, o que realmente é produtividade? Produtividade é tu mandar, tipo, entrar em contato com diversas pessoas, fazer um projeto grande, relevante, que precisa de mais tempo, vai ser impossível se tu tiver contato com 30, 40, 100 pessoas numa manhã. Exato. O que você falou aí dessa sensação aí de velocidade, eu me recordei de um texto que eu li, de um profissional também da área de computação. A propósito, não sei se você sabe, Madruga, o Cal Newport, ele é professor da computação, né, lá nos Estados Unidos. Né? Sim. Eu lembrei isso que eu queria comentar. Não, é bem interessante que tem 2 caras que eu admiro bastante dessa área da computação, que eles têm uma formação na computação, mas têm um background acadêmico, que é tanto o Cal Newport quanto o Doug Yamas, que é responsável pela criação do Moodle, que é a ferramenta de AD mais utilizada no mundo. E os dois têm uma sacada parecida, tipo, eles não escrevem por escrever só para refletir a opinião deles, eles vão coletar diversas informações ao redor para basear aquela informação. Então, isso talvez é um dos grandes diferenciais que a gente está perdendo. Hoje em dia, tu quer expor a tua informação, a tua opinião, e não que ela não seja relevante, mas ela tem que ter embasamento. E isso está morrendo cada vez mais, está virando o famoso eu acho, eu digo e não... sabe? Tem que ter todo esse entorno, tem que ter algo para se basear. 2 pontos. É só para mim não perder aqui a deixa. Quando você falou sobre velocidade da web, tem um autor que é o Dan Lu. Ele tem um blog, cara, super simples, somente modo texto. Eu adoro o blog dele, é danlu.com. Ele escreveu em 2017, eu até pesquisei a data aqui, ó. Keyboard Latency, latência do teclado, onde ele comparou a velocidade do MS-DOS, do CP500, hoje com os sistemas Windows. Então, a velocidade, do momento que você tecla Enter e tem um retorno na tela, na década de 80 era muito, muito, muito mais rápido que hoje, cara. E ele faz essa pesquisa profunda, ele mediu e tal. Acho fantástico esse texto dele. Eu vou colocar o link na descrição. E aí, Lucas, o que você acha? Cara, muito bacana, cara. Muito bacana.
Isso que o Madruga falou aí por último, cara, é o que eu defendo, né? A questão do pensamento científico, né? Essa questão do eu acho, eu penso, que eu vejo às vezes dentro da academia, né? Dentro da universidade. Cara, isso é ser lá fora. A gente tem que pensar... Assim, pode falar. O pessoal acha que opinião é igual a fato, né? Então, assim, um exemplo, né, povo? O céu é azul. Não, é a minha opinião que o céu é vermelho, por exemplo. A pessoa não sabe diferenciar isso, né? O pensamento científico, né? O aprofundamento do conhecimento. Achei interessante o que o Madruga falou. Um autor aí, ele pesquisa várias fontes antes de elaborar uma ideia. Isso é que tem que ser feito, né? E também é interessante, Lucas, não somente ser várias fontes, mas também ter noção do peso de cada fonte, da relevância delas. Nessa última, vamos dizer assim, experiência que eu tive de graduação na licenciatura em computação, eu tive um professor fora de série, o Dirney, que ele batia muito, tipo, uma vez fui apresentar um trabalho e botei uma fonte que, vamos dizer assim, era uma fonte popular, mas não é uma fonte acadêmica. É tipo aquela pessoa que faz muito vídeo, faz muito conteúdo, mas qual é a base dela? E, cara, eu levei vamos dizer assim, um esporro para lembrar para a vida inteira. Para, tipo, pensar academicamente, pensar cientificamente, tipo, o que aquela pessoa contribuiu, qual o artigo, qual o livro. Tipo, o vídeo no YouTube é ótimo, ajuda, auxilia, mas, cara, daqui a pouco tá citando alguém completamente errado simplesmente porque é popular, porque a popularidade não indica a veracidade de uma informação. A gente está vendo a era das fake news e é cada vez mais importante a gente ter essa noção, ter essa diferenciação. Não é o cara do Instagram que vai te dar relevância. É o cara que escreveu um texto científico, que foi revisado por pares, usando todo o método científico dentro da academia, cara. Assim, na real, é isso, né? E nós temos que tomar cuidado, porque as pessoas vão muito pelo que é popular. Aquele que tem mais like é o que tem mais... É mais verdade pra mim do que o que tem menos like, cara. E não é por aí, né? Realmente. Até é bem interessante que uma das coisas que eu tinha colocado na pauta também é falar sobre essa questão que cada vez mais a era digital quebrou esse sistema de atividade e recompensa, que é o que a gente pode dizer que é o sistema base de várias até escolas, tanto da questão de gestão de recursos, a psicologia behaviorista, que basicamente, tipo, para ter uma recompensa, tu tem que ter algum esforço, tem que ter um empenho, um mérito. E o que tu vê hoje? Tu vê tudo que é sistema voltado a essa questão de, tipo, tu postou uma opinião e ela fica popular, tu recebe vários likes e aquilo te faz te sentir relevante. Tu recebe uma recompensa mental, vamos dizer assim, que te estimula, sem, no fundo, tu ter feito algo produtivo, ter feito algo relevante. E isso é como se fosse um efeito em cadeia, até como tu citou do Seth Godin, essa questão até do ideia vírus, algo que vai se propagando. E quando ele falava do ideia vírus numa visão de marketing, é interessante porque tu está tentando vender algo, mas quando tu começa a disseminar informações erradas ou até fake news, aí a gente deturpa completamente o que seria realmente conhecimento e informação. Exato, porque essa questão aí da atividade e recompensa, que foi muito bem explorado lá naquele livro O Poder do Hábito, né, do Charles Duhigg, o autor, né? Isso. Ele fala justamente isso, a recompensa ali, tá? Aquela recompensa, ela incita na formação do hábito. Se eu tenho uma recompensa fácil, postando uma foto numa rede social, eu estou criando ali um hábito que vai tornar o quê? Um vício, né? O que é o vício? É o hábito ruim, né? Então, aí a pessoa só quer postar cada vez mais para ter like. Exemplo disso foi quando o Instagram, um tempo atrás, resolveu tirar a quantidade de like recebido, não foi isso? Que ele tirou e o pessoal brigou. Ele tirou o número, né? O número, isso. Ele só colocou assim, fulano e outras pessoas. Mais ou menos isso. Isso.
E assim, a questão do livro, é por isso que uma das conclusões que o autor tira é que é mais fácil você substituir um hábito bom, né? Ou melhor, você substitui um hábito ruim por um bom, do que simplesmente tentar parar o hábito de uma vez, né? Porque você vai aproveitar esse efeito atividade-recompensa para algo útil para você. Exato, cara, exato. O que mais, Madruga? Eu acho que nessa linha também, acho que a colocação do Lucas ficou perfeita e até interessante um caso, vamos dizer assim, que eu já vi uma vez numa palestra sobre gestão de recursos humanos, que o cara falava muito dessa questão de produtividade, que era uma empresa com, vamos dizer assim, autorresponsabilidade, autogestão, cada pessoa tinha uma gerência, e eu achei bem interessante aquela parte teórica. E aí perguntei no final, tipo, como é que tu conseguiria aplicar esses conceitos dentro de um órgão público, por exemplo, que seria o meu caso. E o cara, tipo, não tinha resposta para ele. Obrigatoriamente, esse sistema de autogestão e autorresponsabilidade funcionava por estar atrelado a uma recompensa. Então, de certa forma, a gente tem que refletir um pouco, tipo, como realmente a gente vai atuar, vai trabalhar, vamos supor, sem ter explicitamente essa questão da recompensa. Porque, tipo, para a pessoa que está dentro do funcionalismo público, tu não vai ter um bônus diretamente pelo teu desempenho, mas tu pode ter a recompensa de ter ser reconhecido, ter relevância, ter um maior respeito, maior empatia dentro dos teus pares. Então, de certa forma, a gente também tem que refletir um pouco, o Thiago também falou isso na questão de gamificação, que de vez em quando a forma de que a gente recebe essa recompensa não é tão direta quanto a gente vê em redes sociais, que é simplesmente um like, um joinha, um compartilhamento. Às vezes o aspecto ao redor da pessoa já pode ser uma recompensa em si. E assim, as redes sociais é muito mais volátil, né, também. E um reconhecimento, não. O reconhecimento é bem mais duradouro. Acho que esse efeito também. Cara, muito bacana. E aí a gente já tocou num ponto aí interessante, que também faz parte da nossa pauta, né, Madruga? Quando a gente fala em produtividade, né? Produtividade. Eu tive uma professora no mestrado, cara, que eu gostei demais, porque ela falava sobre a produtividade e o produtivismo. Por quê? Porque hoje, no meio acadêmico, você também tem que estar sempre o quê? Publicando, escrevendo artigos, colocando em revista, colocando em livro. Você tem toda uma pressão do meio acadêmico para fazer isso, né? E aí a professora doutora Sálua, que eu gostava muito das aulas dela, ela falava o seguinte, mas peraí, é produtividade ou é produtivismo, né? Porque às vezes você vê pessoas que publicam artigos, 3, 4 artigos às vezes por ano, mas talvez seja só ali um volume, né? Um volume de informação para aumentar o número, para contar ponto, para receber aí, digamos, entre aspas, os likes acadêmicos, né? Números para crescer o seu currículo Lattes com muitas publicações, sendo que talvez, né, nem sempre sejam todos relevantes. E às vezes a pessoa se dedica 1, 2 anos e publica um texto aí de qualidade numa revista de nível A1, uma revista internacional. Então, assim, talvez a produtividade ela não possa ser medida somente aí de forma quantitativa, né? Não é só a quantidade de pessoas, igual você comentou agora mesmo, né, Madruga? O Lucas, não sei. Falar com 100 pessoas de manhã, isso não é produtividade. Que talvez você utilize a sua manhã para fazer uma ligação para um amigo ou para um colega de trabalho para estreitar aquela relação, né? É interessante isso daí mesmo. O que vocês acham? Cara, eu acho, assim, extremamente importante isso que tu falou. Eu acho que essa questão de quantidade e qualidade, realmente, de vez em quando a gente não pensa tanto nisso, mas é algo vital. E principalmente isso que tu falou, tipo,
a gente tem uma dificuldade de conseguir medir exatamente o que está ocorrendo em termos de produtividade. A gente, de vez em quando, fica nessa ilusão de, em inglês até tem termo, seria business, que é a pessoa que vive ocupada, mas no fundo ela não está produzindo tanto. E outra coisa que, tipo, a gente, de vez em quando, se força numa situação de, eu tenho que produzir bastante, mas, cara, uma das coisas mesmo que eu vejo hoje, nessa situação de home office e a outra realidade que a gente está vendo, tipo, não é mais o mundo que era antigamente. Então, comparar a tua produtividade, a tua efetividade antes do Covid com o momento atual, tentando, tipo, criar um atrito até ficar igual, não vai ser exatamente a mesma coisa. Então, tudo isso, acho que entra dentro dessa equação para tentar compreender realmente o que é produtividade, o que é efetividade e como produzir resultados, como produzir um legado até. Não simplesmente ter números, mas sim ter algo que tu diga, eu fiz isso é algo importante, isso vai ter um impacto, sabe? Lucas? Sim. Cara, é muito importante a questão da equação, né, que ele falou, né, o contexto, né? Por exemplo, agora atualmente estamos numa época angustiante para todo mundo, mudou muito, vai mudar muito a cultura, os procedimentos, tem empresas que vão aderir o home office, né? Que na verdade esse termo é uma coisa abrasileirada, né? Então, o certo é work from home, né? E de forma definitiva, né? Muita gente vai trabalhar de casa de forma definitiva. Então, assim, o contexto importa muito na questão da produtividade. Você tem que estar concentrado, tem que estar num dia bom, né? Todos os dias a gente vai estar produtivo. Isso nessa época de pandemia a gente repara muito, né? Não é todo dia que a gente vai produzir o mesmo que ontem, né? E é muito bacana. E outra coisa, a gente não é robô, né? Por mais que a gente se ache super-herói ou um robozinho que dá conta de fazer tudo do mesmo jeito, do mesmo horário, todos os dias, não é. Ainda mais a gente que trabalha muito com informática, a gente meio que tem essa percepção que dá para fazer do mesmo jeito, mesmo tanto do que do outro dia. Não é assim. Não, legal. Eu quero aproveitar só 2 pontos aqui. Primeiro, essa questão de produtividade. Às vezes, você tem ali um momento que você tem que ter uma estratégia ali de guerra para entregar um resultado. Cara, deu pau, tem que voltar o negócio para produção. Apagar incêndio, né? Eu tenho que apagar incêndio. Ou então, apareceu um projeto em que nós temos um cronograma que veio goela abaixo, não tem como planejar nada, tem que tal dia estar em produção, que é uma determinação de uma agência reguladora, por exemplo. Dentro de uma empresa. Eu já passei por isso quando eu trabalhei com telecom. Beleza, cara, tem que fazer, ou faz, né? Só que o Madruga agora, ele tocou numa palavra aí, cara, que eu achei bacana, Lucas, quando ele fala legado, né? Deixar o legado. E essa questão do legado não é para o seu ego, você deixar alguma coisa relevante, porque, fui eu que deixei. Não. Mas é porque nós temos que inverter aí essa proposta de pensar o seguinte: o que eu posso contribuir para a sociedade, o que eu posso contribuir para o mundo, né? E não só colher, né? Só colher fruto, colher resultado. Cara, eu já estudei, né? Por exemplo, eu já estudei. Então, agora, o que eu posso fazer de relevante com o conhecimento que eu absorvi e vou produzir em cima e devolver para as pessoas? Nós que somos dessa área de educação, né? Principalmente o Madruga e eu, o Lucas também, a gente sempre tenta o quê? Devolver para as pessoas, talvez com uma melhoria, com uma alteração a partir da sua visão, mas tenta devolver o conhecimento que você já absorveu, né? Talvez de uma forma mais fácil, de uma forma mais palatável, como um professor, como um comunicador, mas esse é o nosso objetivo, né, cara? E essa palavra legado, eu acho que tem que dar o clique na cabeça da pessoa. Fala assim, cara, acorda, não é só grana e pôr dinheiro no bolso, não. Todo mundo precisa. Mas e aí? O que você está contribuindo de volta para a sociedade? Né? Porque acho que a proposta é essa, né? Ou não, eu não sei. O que vocês acham? Quando eu falo legado, me remete muito à filosofia, que é outra coisa que eu adoro ler, estudar, que principalmente quando a gente pensa ali com
pensamento mais vamos dizer, na escola dos estoicos, onde eles falam basicamente que tu só teria, tipo, só tem uma vida. Aquele dia, para tu aproveitar um dia, teria que ser viver aquele dia como se fosse o teu último dia, ou seja, tentar todo dia ter uma visão que ao mesmo tempo que tu tem que ter uma visão de longo prazo, também ter noção que tu está fazendo algo relevante a cada instante, a cada momento. Então, quando a gente fala legado, é algo muito abrangente, não somente tipo, o legado a uma inovação científica, um produto, mas, cara, pequenos atos. Por exemplo, quem já é pai, educar o filho, dar condições para desenvolver uma pessoa fora de série, neste momento de Covid, tu poder contribuir para a tua comunidade, tu poder, eu vou doar 1 quilo de alimento, alguma coisa assim, tipo, isso até eu venho parte do meu esforço em dar palestra e tudo mais, grande parte dos eventos são gratuitos, e a gente faz a arrecadação de alimentos e doa para comunidades. E, cara, tu vê assim, ocasionalmente eu participo também na entrega de alimento, e tu vê a felicidade das pessoas, e tu poder contribuir para projetos sociais, pessoas que realmente tipo, não têm a mesma oportunidade que a gente teve, é algo fora de série, é algo muito além de, por mais que eu adore a questão do conhecimento em si, como o Thiago bem citou, tu poder repassar, tu poder aprimorar, ou até mesmo tem uma certa discussão dentro da licenciatura que, tipo, tu aprende tanto com os professores bons quanto com os professores ruins, porque tu vai te inspirar nos bons para, vamos dizer assim, emular o estilo deles, e ao mesmo tempo com os professores ruins tu vai ver o que não funciona e não vai querer fazer igual. E eu acho que isso... e isso a gente consegue expandir para a vida inteira, tipo, tu pode te espelhar tanto nas pessoas boas para se inspirar neles, quanto verificar aqueles que tu discorda para tentar não repetir o que eles fazem. E eu acho que, de certa forma, por isso que eu digo assim, quando a gente fala legado, é muito abrangente, é gigantesco o que a gente pode tirar em termos de significado. Legal, cara. E aí, Lucas? Não, bacana, cara. Isso aí mesmo. Questão do legado, questão assim, a gente não tem que estar produzindo, estudando, adquirindo conhecimento ou produzindo conhecimento em 100% do tempo, né? Essas pequenas atitudes aí também é ser produtivo, que nem o Madruga falou, questão do educar o filho de alguma forma, né? Fazer algum tipo de doação, de boa ação, isso tudo tem que ser levado em conta, sim. E eu quero pegar um ponto aí, cara. Madruga, nós temos aí mais um gosto compartilhado, que é a questão da filosofia, né? Você citou aí os estoicos, né? Eu acho que, por exemplo, o Meditações lá do Marco Aurélio é um dos maiores exemplos de um diário que alguém escreveu e deixou como legado e que traz coisas belíssimas, né, cara? Para você refletir, para você pensar. E quando a gente traz a questão da produtividade, talvez a gente, aqui, por uma influência norte-americana, tenhamos um pensamento que a produtividade tem que funcionar dentro da caixinha, né? É só daquele forma, produzir, entregar, receber, lucro, né? Esse pensamento. E não é por aí, né, cara? É justamente esse exemplo que você deu aí da educação do filho, eu achei fantástico, cara. Muito bacana. É por aí. E aí, quando a gente fala em produtividade, aí chega no final do dia, por exemplo, tem dias que eu produzo muito com resultados práticos. Só que às vezes eu passo semanas onde eu não estou tendo um resultado prático, né, assim, pragmático, palpável, que eu vi ali pronto, mas, cara, que eu estou estudando, eu estou me preparando, eu estou aprendendo, eu estou crescendo, e de repente, em metade do tempo, eu consigo ter um resultado estrondoso. Né? Depois de um período ali meio sabático, um período ali meio condensando aquelas informações. E com vocês, como que é? Eu acho que é difícil assim realmente medir, porque cada momento tu vai ter
um tipo de potencial, vamos dizer assim, tipo, tem dias que tu vai estar mais elétrico para fazer uma atividade física, vai ser super tranquilo, mas para sentar e fazer algo mais reflexivo, mais pensativo, vamos dizer assim, já vai ser bem mais complexo. Eu, até quando cito o Meditações, acho que é um livro extremamente relevante e me leva a toda essa reflexão, tipo, o que exatamente, como a gente faz, como a gente lida o rumo da nossa vida em si. E aí, tipo, hoje eu realmente não tô com a cabeça para estudar, se não tem, assim, aquela, vamos dizer, aquela data limite para entregar uma tarefa, então talvez aquele não seja o dia para tu pegar para estudar. Pega, vai fazer outra coisa, faz alguma outra atividade, principalmente, tipo, eu adoro cursos à distância, agora eu estou voltando, estou fazendo mestrado em educação matemática, que seria presencial, se legal, perder um pouco... Cara. Valeu. Bom, se perder um pouco essa questão do Covid, ainda está parado, acho que agora esse mês deve retornar, mas uma das coisas que me levou para esse lado da educação à distância é que tu tem a oportunidade de se educar no teu momento. Então tu vai aos poucos criando uma rotina. Eu utilizo muito questão de meditação, algumas que eles chamam de som branco, ruído branco, para produzir um pouco mais nessa questão de estudo. Já fiz experimentação com de tudo um pouco, até mensagem hipnótica, algumas coisas mais exóticas assim. Várias delas não funcionaram, mas tipo, eu cheguei num ritmo que eu consigo, de certa forma, produzir, mesmo assim, tipo... porque eu consigo ter uma agenda, ter uma rotina que eu sei que, tipo, tais dias já é mais propício de eu estudar, tipo, na segunda-feira que a gente começa mais elétrico, normalmente eu não pego para estudar, mas lá pela sexta-feira, quinta-feira, quarta-feira, já é bem mais tranquilo, até porque segunda-feira é um dia que tu fica pilhado, porque tem muita coisa para fazer no serviço, está acumulado, e ao longo da semana tu consegue ir diluindo. Então tudo isso, tipo... É interessante que aí cada pessoa vai ter uma reflexão de como vai ser mais interessante. E isso até me leva a outro livro, por acaso, por algum motivo eu adoro citar livros, mas seria o 10% mais feliz, 10% Happier, acho que era o título original, que ele tem toda uma reflexão sobre esse ritmo de vida frenético. O autor é quase uma biografia dele, dos problemas que ele teve, e como acabou levando ele para esse lado da meditação, de uma reflexão, de aproveitar um pouco mais o momento e não ficar naquela pilha de nervos para tentar produzir a toda hora, sabe? Esse eu ainda não li, mas por essa pegada aí que você falou, tem uma ligação aí com essa prática budista aí do momento presente, do viver o agora, etc, etc. Né? É muito legal, cara. Já está anotado aqui, 10% percent happier. Está anotado aqui. Bacana. Madruga, eu não vou deixar de forma alguma você falar desse livro nesse episódio, porque já está marcado que nós vamos fazer na semana que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, um outro episódio para falar desse livro que, para mim, é um dos livros que eu mais gosto, cara. Nos últimos anos é o que eu li que mudou realmente, sabe? Que é o Guerra da Arte. E eu achei fantástico que você jogou ele na pauta, que é um dos livros que eu mais gosto, cara. E assim, você não vai falar dele, só que ele é a arte da guerra, né? Não é isso? Só dá uma pincelada. Só uma palhinha. Uma palhinha. Nós vamos falar dele na próxima semana. É até interessante isso, citou que tem dois livros extremamente relevantes, A Arte da Guerra e A Guerra da Arte, e de vez em quando o pessoal se confunde. A Guerra da Arte, para mim, é algo essencial, é algo íntimo. Eu não vou entrar em detalhes porque o Thiago até pediu para não entrar. Enquanto A Arte da Guerra, apesar de ele ser um livro mais antigo, ele tem uma certa relevância, mas até digo, tipo, eu achei ele muito mais relevante. Na primeira lida eu achei ele horrível de ler, assim, de compreender, porque ele cita muito, um contexto bem mais antigo. Histórico. Histórico, perfeito. Então, ele é muitas vezes vendido como o livro definitivo da questão estratégica.
não acho tanto, assim, principalmente para quem fez a administração, o Thiago deve ter passado por isso, o pessoal adora citar ele. Eu acho que ele é um livro bem interessante para compreender a história, e se ele for, vamos dizer assim, transposto, eu comecei a gostar dele um pouco mais depois que eu vi uma versão onde ele tinha o livro em si com anotações. Então, tipo, era o texto original com interpretações para o momento atual. Aí ele começa a ficar um pouquinho mais palatável, tu consegue compreender mais o livro, te situar mais. Mas eu ainda assim não consigo recomendar tanto a Arte da Guerra, apesar de ser muito mais popular, do que a Guerra da Arte, que é de um dos autores que eu sou assim, muito fã, já li, acho que pelo menos 5 livros deles, que é o Steven Pressfield. Nossa, cara, o Steven Pressfield, tanto é que no meu livro que eu publiquei mês passado, a minha citação de abertura é extraída da Guerra da Arte, cara. Para mim o livro é um soco no estômago, porque ele traz de maneira poética, né, Madruga? Não sei se você concorda comigo, ele traz de maneira poética e expõe ali. Cara, acho que dá pra gente falar um podcast inteiro sobre esse livro que nós vamos fazer na semana que vem. Eu vou até ler de novo, cara. É muito bom. Não conheci o livro, já tô até vendo aqui na Amazon, vou comprar pro meu Kindle, eu quero começar a ler. Cara, é muito bom. Gente, nossa, Madruga, cara, você já tá É muito convidado... assunto, né, Thiagão? Não, o Madruga... Não, conversar com o Madruga é muito bom, né, Lucas? Já tá convidado pro próximo episódio pra gente falar da Guerra da Arte. O que você acha, Tem muito Madruga? conteúdo. Você topa? Perfeito, eu vou até deixar a recomendação pro Lucas. Cara, Sim. A versão escrita dele é interessante, mas tem a versão narrada pelo próprio Steven Pressfield. Audiobook. Nossa, não sei que bacana. Não sei se tu gosta ou não, mas apesar do formato e o livro em si é um livro que tu consegue ler assim, as páginas, vamos dizer assim, são bem como o Thiago falou, um soco no estômago, mas tu ter a leitura do próprio autor em si, acho que é um valor fora de série. Eu até diria, até vou expandir, vou aceitar o convite. Eu acho que a gente tem que falar de 3 autores, então, que seriam dessa área, que seria o Steven Pressfield, o Austin Kleon e o último livro do Josh Kaufman, que é até bem inspirado no Guerra da Arte. Depois eu posso passar os links, são 3 livros perfeitos para a gente debater. Certo. Não, beleza, já estou procurando passar, aqui então, o audiobook. E nós já vamos deixar agendado para a próxima semana nós continuarmos esse nosso papo. Olha, gente, eu queria falar mais, cara. Dá para falar muito mais tempo. Mas para não deixar o episódio muito grande, vamos tentar fazer e passar uma mensagem final. E na semana que vem nós nos encontraremos para falar da Guerra da Arte e nas semanas seguintes dos demais livros. O que vocês acham? Perfeito. Sim. Perfeito. Ótimo. Então, Lucas, sua palavra final sobre esse nosso tema de hoje, que nós começamos a falar sobre a relevância ou irrelevância, né? E trouxemos para a produtividade, nós fomos lá na filosofia e voltamos. Acho que foi um programa bem legal, né, cara? De forma eclética, nós conseguimos misturar muita coisa bacana. Faz seu fechamento, Lucas. Sim, não, é muito bacana. Vou até deixar um gancho aqui para futuros episódios. Nós já até gravamos alguns pequenos episódios sobre isso, uma coisa mais pessoal, um pouquinho mais técnica, né? Sobre as práticas que cada um faz para tentar aumentar ou controlar a sua produtividade, que é o uso de aplicativos, né? De listas de afazeres, de Pomodoro, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas assim, só para deixar um gancho, para a gente não esquecer de falar isso nos próximos episódios e agradecer, claro, né? Uma honra aqui falar com o Madruga, que a gente vem trocando figurinhas sobre os cursos, as divulgações há muito tempo já, acho que tem mais de anos isso. E agradecer, Madruga, muito obrigado aí pela presença e vamos continuar trabalhando. Legal, cara. E aí, Madruga, dá seu recado, cara. Bom, primeiro agradecer pelo convite, achei fora de série mesmo ter essa oportunidade para debater, apesar de já conhecer digitalmente os irmãos Baciotti já há um bom tempo. A gente nunca tinha parado para realmente conversar, e eu acho que por mais que a gente trabalhe com tecnologia e seja esse produto mais, assim, vamos dizer, bruto,
que muitas vezes é o pessoal ali teclando e produzindo código e tal. Eu acho que é necessário refletir um pouco mais sobre a vida e pensar o que a gente está fazendo, e também não simplesmente se medir com a régua do outro. Tipo, essa questão de produtividade é muito mais complexa do que falar que fulaninho faz tal coisa. Não, cara, cada um vai ter seu ritmo, desde que tenha rumo, tenha direção, tenha sentido de direção ali, tu vai em algum momento chegar próximo ou chegar realmente onde tu quer. Isso, beleza. Isso, bacana. Bom, eu quero só agradecer ao Lucas. Eu não vou ousar falar mais nada, Madruga, depois do que você falou agora. E realmente, cara, eu agradeço você que você veio a brilhantar os nossos trabalhos hoje, cara. Realmente, a sua participação, o seu ponto de vista. E é legal que nós vamos conversando e a gente percebe até algumas similaridades de pensamento, de ideias, né? Uhum. E eu acho que também o Madruga, ele tem essa pegada nossa, Lucas, que eu tenho, você também, de não tratar a tecnologia de forma extremamente técnica, né? Talvez por nós termos esse background aí em educação, em licenciatura, igual o Madruga também tem, isso aí nos dá uma visão, arrisco dizer, um pouco mais humana, né, da tecnologia. É o que nós tentamos trazer para os nossos ouvintes. Mas, Madruga, realmente muito obrigado. Sua participação foi fantástica. E no próximo episódio você vai estar aqui conosco, onde nós iremos discutir sobre Pressfield e a Guerra da Arte. Você ouviu Baciote Cast. Codenighter. Tá certo. Entendeu? Falou então. Aí você fecha a porta aí pro causa do barulho, tá, Zé Lucas? Isto! Diga. Abraço. Participar muito que o povo começou a me chamar aqui no Slack. Slack tocou muitos anos no Guns N' Roses, né, cara? Que o pessoal, um dos meus apelidos é meio que Forrest Gump, porque as histórias da minha vida é que acabam sendo meio cômicas, vamos dizer assim. E uma das coisas que me faz hoje não estar tão na educação presencial é que eu acabei com o apelido era de Xavier, e não de Charles Xavier, o mutante e tal, conhecido era Chico Xavier, porque entrava em aula, dava 5 minutos, eu estava apagado e escrevendo. O meu caderno da segunda graduação parece tipo uma pintura rupestre, sabe? Parece que é algo da Idade da Pedra, e tá lá eu escrevendo algoritmos, principalmente eu me lembro assim, tipo, o início da graduação ainda foi tranquilo, mas quando começa a pegar compiladores, semântica formal, análise de algoritmos, é indecifrável, é tipo pior que mandarim o troço. Não tem como reaproveitar. O Thiago Baciotti, líder prata, não gosta de estacionamento. A Heineken de R$ 3,99? Aonde você achou isso, cara? Acho que custa mais, hein? E banco de dados, né? Banco de dados você vai ter muita dificuldade. Banco de dados é difícil, né? Ainda mais você que não entende, mas você estuda e aprende.